31 de outubro é uma data muito especial para os amantes do terror. Isso porque o Halloween, ou o Dia das Bruxas, se tornou uma febre mundial. Mas aqui no Brasil a gente celebra essa data de um jeito diferente. Pra gente, 31 de outubro é dia do Saci, um dos principais personagens do folclore brasileiro. E entre o Halloween e o folclore, quais histórias te dão mais arrepio? Tem o Jason, o Freddy Krueger, também tem o Pânico, que até dá um pouquinho de medo. Mas olha, se a gente colocar essa galera no ringue com o Curupira, a Yara, o Boitatá, o que será que vai dar? Olha, eu acho que o folclore brasileiro é bem mais forte, viu? Eu sou Samu Strazer. Eu sou a Mivic. E no programa de hoje a gente vai assistir uma disputa entre o Halloween e o folclore, pode ser? Ah, mas pode ser. É isso aí, Vic. Olha, a gente estava empolgadíssimo, né, Vic? Para fazer esse programa, esperando Nossa, demais. essa data ansiosamente para falar do Halloween e do folclore. Então, porque na verdade, dia 31 de outubro, e assim, isso foi sempre, Samuel, é sempre Halloween. Tipo, na televisão, nas festas, às vezes quando tem, né, algumas festas temáticas, é sempre Halloween, mas nesse mesmo dia é dia do Saci. E assim, eu fui dar uma pesquisada aqui, o Rodrigão, o nosso querido diretor de corte hoje, também aqui o operador, o mestre do estúdio. Inclusive, o Tiagão, coloca uma foto aqui do Rodrigão aqui para todo mundo conhecer ele. E Rodrigão, a gente gosta muito de você, cara. Uma lenda do folclore brasileiro, Rodrigo. Uma lenda das TVs câmeras da região. Mas ele perguntou, nossa, mas será que sempre foi dia do Saci ou veio depois? E aí eu fui pesquisar. E em 2003 foi aprovada uma lei que instituiu o dia 31 de outubro como o dia do Saci, justamente para, entre aspas, se opor ao Halloween, mas não, né, para apagar o Halloween, mas para valorizar, né, uma maneira de valorizar a nossa cultura, uma maneira de manter viva também as histórias, as lendas aqui da nossa cultura, né? Porque aqui a gente tem umas histórias tenebrosas também, a gente não precisa importar isso de fora. Exatamente, daí só para reforçar, então a gente teve a elaboração dessa lei em 2003 e daí em 2013, Samu, a gente teve a Comissão de Educação e Cultura, então fazendo essa lei federal. Demorou um pouquinho, mas rolou e justamente para isso, né? Para valorizar a nossa cultura e fortalecer, então, o nosso folclore brasileiro, que, digamos de passagem aí, Samu, é muito bom também, né? É incrível. E agora, sem mais delongas, sem mais enrolação, a gente vai pro X1 aqui, ó. A gente selecionou vários embates, vários combates aqui de personagens do folclore brasileiro contra personagens aí do imaginário coletivo do Halloween, né? Os ícones mundiais do Halloween. Exato, pra gente mostrar que eles têm força sim, as nossas lendas têm força para competir com esses ícones, né? Essas figuras que vêm do exterior. Exatamente, ó, vamos começar, Vic. Vamos começar pelo mais popular de todos, aqui que a gente falou, inclusive na introdução, que é o Saci. Saci Pererê, né? Saci dia 31 Pererê. é dia do Saci, a gente começa com ele. Exatamente. E a gente escolheu aqui um ícone do Halloween que é o Pânico, o Ghostface, né? Pra lutar contra o Saci Pererê. Porque o Saci e o Pânico, eles gostam de pregar peças. Gostosuras ou travessuras? Entendeu? E é o duelo dos grandes travessos. Nosso primeiro... Coloca aí, Thiago. O duelo dos grandes travessos. E vamos lá, vamos às habilidades de cada um. As habilidades, né, vamos lá. Uhum. O Saci, cara, dá até dó, mas vamos lá. O Saci, ele tem mobilidade mágica, ele se teletransporta, né, Vic? Exatamente, existem várias histórias que mostram que ele tá em um lugar, aparece em outro, enfim. Exatamente. E ele dá uma rodopiadinha aqui, ó, some no vento. Exatamente, se locomove muito rápido. Isso. Ele tem também transmutação, ele pode se transformar, ele pode aumentar e diminuir de tamanho. Quem assistiu Sítio do Pica-Pau Amarelo viu isso, Uhum. né? Ele pode até se transformar em objetos.
objetos, animais, assim, é o que ele quiser, tá valendo. Exatamente. Ele é especialista em travessuras. Ele é o cara que dá o nó no rabo do cavalo sem tomar um coice. Exatamente. E ele também tem domínio sobre os animais. Pode influenciar a galera aí da floresta e tal. E as habilidades do Pânico, vamos lá, do Ghostface. Aqui fala que ele é um mestre do disfarce. Mas na verdade ele bota uma máscara e um sobretudo preto, né? Convenhamos. Já começa aí, É meio né? limitado. Mestre do disfarce. O Saci, ele literalmente se transforma em outras coisas. Ou animais. Então, aí... Vamos lá. Assassino sorrateiro. Realmente, ele vai emboscando a pessoa, consegue entrar na casa sem ser ouvido, né? Mas, né, o Saci, ele teletransporta. Então, vamos lá. Aqui... Ele usa faca, ele é proficiente em facas. Achei fraco. Achei fraco também, Muito limitado. fraco. No mínimo Limitadíssimo. limitado. Ele também ele é astuto e o quê? Enfim, ele gosta de matar as pessoas, né? Péssimo. Resumindo. Não. Então, assim, a gente pegou as habilidades, né, Vicky? Isso. E jogamos no chat GPT e falou, brother... A gente pediu uma ajuda pro chat GPT só pra gente tentar não ser tão parcial, né, Samuel? Exatamente. A gente deu para uma inteligência artificial analisar. E aí ele analisou assim, ó, velocidade e agilidade nesse fight aí. O Saci, ele é muito mais ágil que o Ghostface. Muito, muito, muito. Imagina, ele chega de supetão, mas daí o Saci, teletransporta. O Saci, ele consegue, né? Some no vento. Exatamente, ele consegue sumir. Então, não importa a rapidez, se você some. Então, e aí tem travessuras e terror psicológico, né? Uma das coisas do Ghostface é ficar ligando no telefone, falando que vai te matar, não sei o quê. Nem celular tem, até onde eu sei, então nem tem. Começa por aí. Só que o Saci, ele ia dar risada de tudo isso. Não é, o Saci é simplesmente o mestre das travessuras. Não. Ele ia só tirar uma com o Ghostface. Qual é o mote da campanha de marketing do Halloween? Gostosuras ou travessuras, certo? Exato. Quando se fala de travessura, ninguém ganha do Saci. É sinônimos. Então, se você procurar no dicionário, tá lá. Saci, sinônimo de travessuras. Né? Exatamente. Assim, a gente não vai nem falar aqui de imortalidade versus vulnerabilidade, né? Porque assim, o Saci, ele tem uma vulnerabilidade. O Ghostface, ele é um assassino, mas ele é uma pessoa. Então ele pode morrer. Ele não é imortal, né? Então, assim, acho que o primeiro combate a gente já consegue bater o martelo aqui. Saci, né? Saci muito tranquilamente, Saci leva. Leva fácil, dando risada ainda. Dando risada. E Vicky, qual que é o nosso próximo embate? O próximo embate, gente, também é muito clássico. Cuca versus Bruxa de Blair. A gente colocou Bruxa de Blair para ter um nome aqui, mas a bruxa americana tradicional. E o Samu deu um nome para esse duelo, mas ele que vai falar, tá? Porque o nome desse duelo é Wingardium Leviosa. Ai, mas é vingar, entendeu? De vingança. Wingardium Leviosa. De Leviosa. Socorro. Não sei o que seria Leviosa. Muito Potterhead. Mas vamos lá, porque a gente já enrolou muito. Eu vou falar então da Cuca. A Cuca, então, ela tem a capacidade da transformação. Então, ela também consegue, né, se transformar em diferentes coisas, né? A gente tem até na Cidade Invisível, a Cuca, ela vira lá a borboleta, enfim. Ela vira um jacaré. Ela vira um uma jacaré. jacaroa, né? Ela no sítio do Pica-Pau Amarelo, ela é um jacaré, né? Tem isso, então. A gente também tem a questão do voo, né? A bruxa pode voar, a Cuca voa, então tem isso. Tem a questão da esperteza também. Então a Cuca, ela é muito esperta, ela consegue ler as pessoas, entrar na mente das pessoas, enganar, manipular. Tem um lance até meio hipnótico, né? Que ela consegue fazer a galera dormir, assim. Exatamente. A gente tem essas características. E daí, indo pra bruxa tradicional americana, a gente tem a questão da magia,
Então, geralmente, as bruxas americanas que a gente vê, elas têm essa questão dos rituais, né? Elas conseguem fazer poções e essas coisas. A gente também tem a questão da transformação, então com uma poção ali, ela consegue se transformar. Tem, por exemplo, o exemplo da bruxa da Branca de Neve, né, que faz uma poção para se transformar. Poderes elementares também, que seria, então, algo relacionado ao controle dos elementos, né, fogo, terra, ar. E seria basicamente isso, né, Samuel? Exatamente. Então, assim, em um embate entre a Cuca e a bruxa de Blair, ou a bruxa padrão americana, A gente tem um equilíbrio aí, né, a gente até. tem um equilíbrio. Se a gente estiver num terreno neutro, num território neutro, aí tem um equilíbrio. Agora, se por acaso a bruxa de Blair for dar um passeio na floresta, aí não vai ter como. Exatamente. E eu acho também que as bruxas americanas têm muito essa questão de fazer um feitiço, fazer um ritual, fazer não sei o quê. A Cuca, até onde eu sei, Ela só faz. virou borboleta. Então acho que tem uma questão aí que Exatamente. dá uma vantagem pra Cuca. Então acho que a Cuca também leva esse duelo. A gente vai pra um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho pra continuar os nossos fights. De volta, como pode ser, e no programa de hoje a gente está falando sobre folclore, sobre o Halloween, falando do dia 31 de outubro, né? No dia 31 de outubro é dia do Saci, então a gente decidiu valorizar a nossa cultura e o nosso folclore, mas de um jeito diferente, né, Samu? Exatamente. E assim, vamos seguindo nos fights, né, Vicky? O próximo é um duelo de titãs aqui, entendeu? É o The Final Countdown, é boss, entendeu? Que é Isso. o Curupira contra o Jason. Isso, porque o Curupira é tipo o pai da floresta, né? Acho que a gente pode colocar assim. Algumas histórias trazem, né, que ele é essa figura que protege, né, a floresta, o guardião da floresta. E o Jason, que eu acho que talvez seja a figura mais icônica do Halloween. Nossa, é um dos mais, assim, acho que a gente tem uma trindade do Halloween, que é o Jason, o Pânico e o Fred Krueger, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E Certo. talvez o Michael Myers junto, porque o nome do filme dele é Halloween. Mas vamos seguindo agora com o Jason. Todo mundo sabe, máscara de hóquei, facão e vamos lá. Mas começando pelas habilidades do Curupira. Curupira tem pé ao contrário, o que todo mundo pode pensar, isso não é uma habilidade, mas é pra caramba. Uhum. Porque no embate Confunde, né? confunde, cara. Você vai andar pela floresta, vai achar que tá seguindo alguém, você não tá Você seguindo. tá, na verdade, se afastando da Exatamente. pessoa. E ele também é protetor dos animais, então assim, ele é cool, entendeu? Ele é legal. E ele tem a confiança dos animais por causa disso. Ele também é muito bom em assombrar e fazer travessuras e manipular e tal. Então, mexer com a mente, confundir, né? Ele é ótimo nisso. Ele também domina a natureza. Inclusive, o Curupira, ele tem o cabelo de fogo, né? O cabelo dele pega fogo, assim. E ele também tem um conhecimento ímpar, assim, da floresta. Ele conhece tudo, todas as árvores, todos os bichos, tudo ele conhece. Conhece como a palma da mão, né? Exatamente. E ele também tem o poder da invisibilidade. Olha só, isso daí foi novidade pra mim. Então, ele fica Mas algumas invisível. versões trazem, né, que ele tem essa questão da invisibilidade. É muito, muito bom. Então, e aí o Jason? O Jason também, ele assim, ele é forte, porque ele aparentemente é imortal, porque ele toma tiro, ele toma facada, ele toma paulada, ele é atropelado, ele é jogado no rio e, tipo, o cara tanca tudo isso, né? Uhum. Ele tem uma força sobrenatural também, então arrombar a porta, empurrar as coisas, ele faz com facilidade. Quebrar as coisas, né? Ele tem muita habilidade com armas brancas, no caso, o seu típico, tradicional facão, né? O que já deve deixar o Curupira meio pé da vida, né?
Porque um facão serve para quê? Para cortar as árvores da floresta. Então você vai mexer com a minha floresta, não vai ficar barato. Ele também tem habilidades de sobrevivência, mas ele não é que ele precisa comer, mas ele conhece muito bem a região geralmente que ele tá, sabe? Geralmente ele tá atrás de jovens em um acampamento, e aí ele sabe das entradas, dos esconderijos e tal, né? E a galera geralmente tem dificuldade de fugir dele, porque ele é implacável, ele não para nunca, ele é imparável. Mas em um fight, né, Vicky? Entre os dois, a gente vê que o Curupira, assim, meio que ganha, tem dominaria. algumas vantagens, né? Porque mesmo o Jason, por exemplo, ele tendo essa habilidade de se encontrar bem na floresta, nos locais, ser um bom caçador, o Curupira é tipo o mestre. E tipo, ele vai lá, vou encontrar o Curupira. Olha as pegadas do Curupira e começa a seguir o cara do lado errado, entendeu? Então, não ia dar. E tem essa questão da invisibilidade. E ele é invisível ainda, sabe? E ele pode pedir para os animais da floresta ajudar ele. E qualquer coisa ele manipula os elementos, entendeu? Então, putz, é muita vantagem. Só que a gente tinha pensado, contei um pouco da história do Jason pra Vicky, quando a gente estava escrevendo o roteiro do programa, né? E tem toda uma origem meio triste do Jason, né? Você falou que ele sofria bullying, né? Ele sofria bullying, os moleques colaram a máscara na cara dele pra zoar com ele acabou caindo na água e se afogando. E aí a mãe dele, que era meio tenebrosa, fez os ritual lá e ele voltou à vida implacável pra querer matar a galera. Uhum. Então ele basicamente não é que ele é... Ele quer vingança, né? O Jason. Então a gente chegou à conclusão que depois do diálogo do protagonismo do Curupira, né? Que é o mesmo poder do Naruto, o poder do diálogo. Isso, né? De transformar os vilões em heróis, em mocinhos. Anti-heróis, pelo menos, né? E ele, no fim das contas, né? O Curupira... Ia converter o Jason, Fala, Jason, você não quer matar a galera que te fez mal? Então, eu também tô protegendo a floresta dos malvados. Então, assim, vamos unir forças, entendeu? E a gente perguntou pro ChatGPT o que daria, né, nesse fight. E, cara, ele chegou à mesma conclusão que a gente. Pior que foi, Ele colocou aqui que... o Jason é conhecido pelo seu desejo de matar e destruir, enquanto o Curupira é um defensor da natureza. O Curupira poderia usar essa motivação para tentar dissuadir Jason de continuar sua busca assassina. E eu acho que ia dar certo, viu, Samu? Acho que o Jason, ele ia gostar de ficar ali na floresta, usando a força dele pro bem daí. Tipo, o Curupira fala pra ele, você não gosta de caçar a galera? Caça quem tá fazendo mal pra floresta aí, ó. Carta branca. Eu acho que ia dar bom isso aí. Eu também acho, ó. Crossover, amizade. Nossa, muito louco esse crossover. Muito melhor do que Fred versus Jason. Curupira versus Jason. Verdade, quero ver esse filme aí, Samuel. E indo então agora pro nosso próximo duelo, a gente vai ter o duelo dos ilusionistas. Adorei dos ilusionistas. Esse daqui. Que é nada mais, nada menos do que a nossa querida Yara. Maravilhosa. Contra Freddy Krueger. Gente, não, genial isso aqui, inclusive. Porque, assim, são dois ícones que trabalham muito com essa questão de encantamento, né? A gente tem o Freddy Krueger que entra no sonho, né? Nos pesadelos da galera e vai tentar, então, ali matar a galera e fazer coisas ruins. E a gente tem também a Yara, que é, né, uma sereia, né? Seria a mãe d'água. E ela tem esse poder de encantar, né, os pescadores. A gente vê muito na lenda essa questão dela encantar os pescadores, encantar os homens, né? Então, assim, ela literalmente é uma encantadora de homens. Exatamente. E será que vai tancar o Freddy Krueger, Samuel? Vamos analisar as habilidades aqui. Começando pela Yara. A gente tem, então, em primeiro lugar, a aparência da Yara, né? Que ela já tem toda a questão da beleza. Gata, Yara gata. Exatamente, então já começa por aí. A canção hipnotizante, então uma das habilidades, né, mais conhecidas da Yara seria essa questão dela conseguir hipnotizar as pessoas através do seu canto. A gente também tem o controle sobre a água, então
Yara, mãe d'água, ela tem essa força De da controlar natureza. a água. Exatamente. Também tem o domínio sobre os peixes, então assim, acho que se a Yara quisesse mandar Uma enguia elétrica. uma enguia elétrica, ou seja lá, qualquer criatura da água ir lá e dar uma mordida no Fred Krueger, ela pode fazer isso. E também tem essa questão da maldição e da vingança, né? Em que algumas lendas a Yara, ela tem também essa força vingativa. Ela tem o poder de lançar uma maldição nas pessoas. Exatamente, enfeitiçar. E daí, então, vamos olhar agora pro Fred. Ele tem essa questão, então, de conseguir atacar as pessoas durante o pesadelo, né? E até mesmo matar as pessoas. Então também tem essa questão da ilusão, né? Ele entra nos pesadelos, ele vai ali... Nos sonhos, né? Exatamente, vai criando ilusões, enfim. A gente também tem a questão da imortalidade nos sonhos, mas tem umas ressalvas em relação a isso, né, Samuel? Tem, porque assim, a galera vai descobrindo que tem algumas maneiras de sobreviver ao Fred no sonho. Uhum. E tipo assim, ele é imortal no sonho, mas ele pode ser morto, ele pode ser derrotado, só que ele volta depois de um tempo. Então, então essa é a parada, dá pra derrotar, mas tem que ficar derrotando ele, né? Tem a questão das lâminas também, né? Eu acho que essa questão muito imagética, né? Da luva que ele usa, que seriam, né, então, as garras do Fred. E, enfim, acho que é mais ou menos isso. E também o conhecimento dos medos. Então, o Fred, ele geralmente vai conhecer as fraquezas, né, da sua vítima. Ele vai saber quais são os maiores medos do seu oponente. Exatamente. E no caso, ele se deu mal aqui, porque o oponente dele é a Yara. Mas a gente vai para um rápido intervalo e dá o resultado dessa luta no próximo bloco. Fica com a gente. De volta com o Pode Ser, e estávamos falando do fight entre a Yara e o Fred Krueger. Vamos ver mais ou menos como que se daria essa luta, né? Ô Samu, eu acho que teve uma frase que o ChatGPT colocou que eu acho que resume o rolê, que seria basicamente isso, tipo, o duelo entre os dois. É a questão da resistência psicológica e a manipulação mental, porque os dois trabalham com a ilusão, essa coisa de encantamento. Então, assim, o poder principal do Fred Krueger, tô íntima já, do Fred, é essa questão de manipular os sonhos. Só que a Yara, por ser, tipo, a mãe d'água, encantadora de homens, eu acho que ela já ia... O Fred ia achar que tava indo atrás da Yara, mas na verdade ela já estaria ouvindo... Ele já estaria ouvindo o canto dela. Acho já que era, cara. Acho que a Yara ia ser do primeiro que assim... Então, a Yara manipula os homens. E o Fred é um homem, entendeu? Então, assim, já era, parça. Seria assim, ó. O Fred, ela tá tirando um cochilo, o Fred apareceu no sonho dela. Ela canta um pouquinho, já era. Tchau, Fred. Caiu no bait da Yara. Não, e a Yara, como ela, né? Ela tem essa questão de ter o poder dos rios. Ela poderia deixar o Fred lá afogado, lá preso no fundo de um rio, do rio Amazonas para sempre. Exatamente. Não ia ter problema. Amarrado em guias elétricas. Então, assim... Amarrado na cobra grande. Mas então, vamos passar para o próximo e último confronto aqui, que esse aqui é bem interessante, Vicky. Que verdade. É o duelo dos monstrões, dos monstrão. Que no caso é o Boitatá, o brabo, contra It, a coisa. Tá vendo? Não tem nem como, não tem né? nem como. E assim, ó, a gente não precisava nem dar as características. Mas a gente vai dar pra... A gente vai explicar pra, né, não ficar chato também pro It, pô, né? A questão é a seguinte. O It, ele é, lá no universo do Stephen King, ele é a representação do medo, da maldade e tal. E a forma original dele é bem parecida com a de uma aranha, né? E o Boitatá é uma cobra de fogo, entendeu? Então, assim, cobra de fogo contra aranha, entendeu? Não tem nem como. Tem essa outra questão, né, que você falou, Samu. O It, ele seria a essência do mal.
E o Boitatá, ele vem ao contrário, sendo o protetor da natureza. Então, ele vem com essa questão do fogo também, que seria a luz. Então, é bem assim... Exatamente. Yin e Yang, o bem e o mal, a luz e a sombra. E o Boitatá, né, ele tem muito forte no folclore, na história dele, justamente que ele é o protetor contra os espíritos malignos, né? Então, assim, ele é enfim, ele tem vários poderes e ele tem também essa intenção de proteger a galera do bem contra os espíritos do mal. E ele tem vários olhos, então ele não pode ser surpreendido. E uma característica interessante que ele tem contra o It é que ele tem o poder de amedrontar também. Então, assim, o poder do It é deixar você com medo, ele lê os seus medos, né? O It, ele tem essa capacidade de saber do que você tem medo e fazer algumas ilusões para te deixar com mais medo, e aí ele pega e devora a pessoa. Só que o Boitatá tem esse poder de colocar medo nos oponentes. E ao mesmo tempo ele seria a essência protetora. Então, assim, ele não teria medo. Do que o Boitatá vai ter medo? Ele não vai ter medo. Não tem medo de nada. Então, o It fica, né, com as calças na mão. Exatamente. E assim, o It não é a prova de fogo. Então, ele colocaria fogo facilmente no It. Enfim, é uma luta injusta, inclusive, porque a criançada consegue derrotar o It, quem dirá o Boitatá. Se tivesse Boitatá lá em Derry, não ia ter tido nenhuma criança morta, porque começou a aparecer um espírito maligno perseguindo as crianças. O Boitatá aparece, porque ele protege contra os espíritos malignos, e vai lá e já era o It. Exato. Samuel, acho que deu bom pra gente, hein? Deu bom. 10-0 pro folclore brasileiro. 10-0 pro folclore brasileiro. E a gente fez uma brincadeira aqui, né, gente? A gente não quis ofender nenhuma cultura, né? A gente acha que tudo é válido. Só que realmente, acho que existe muito uma preferência, né, pelas coisas que vêm de fora, muitas vezes, e pela cultura, às vezes, norte-americana, folclore, né, em inglês norte-americano, quando a gente também tem muita riqueza aqui, né, Samu? Sim, o folclore tem histórias incríveis. A gente viu aí recentemente a série da Netflix, né, A Cidade Invisível, que explorou um pouquinho. Segunda temporada. Sim, e explorou um pouquinho do folclore brasileiro e teve um resultado muito maneiro, assim. Teve a gente vê realmente que os personagens do folclore são muito interessantes, tem histórias interessantes, enfim. Vale a pena a gente continuar perpetuando o nosso folclore, porque o que tem aqui é muito bom. Então a gente não precisa valorizar só o que é de fora. Espero ver mais filmes, né, mais produtos, mais trabalhos relacionados ao folclore brasileiro. E eu quero agora, no dia 31 de outubro, uma festa folclórica. Exatamente. Não quero Halloween. Festa folclórica. A Vicky vai fantasiada de lobisomem na festa. Mulher. Vou de lobismulher. E eu acho que o mais fácil pra mim é ir de boto cor-de-rosa, que aí é só colocar um chapéu, pronto, acabou, né? Bom, é isso então. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não deixem de escutar os outros episódios, tem aqui também. Estamos no episódio 48, se não me engano. Acho que é isso, mano. Enfim, e a gente se vê na próxima semana com um tema inusitado aqui, não pode ser. É isso, gente. Até a próxima. Tchau.